Gope Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gope Jana Vallabha Girivaradari Shodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamunadira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivarada Yashodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Shila Prabhupada Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Bom dia, Hare Krishna. Isso com o Rio de Janeiro se conectando através dos canais do Facebook e do Instagram. Bom dia, Hare Darshana, minhas reverências. Jagadguru Shila Prabhupada Ki Jai. Hoje temos aqui o nosso terceiro canto, capítulo 31. Os movimentos das entidades vivas. Eu vou ler o verso número 47. Tasmanakarya santraso nakarpanyana sambramaha buddha divagatim mukta sangas charediha. Tasmat, por causa da morte. Não. Karyaha, deve ser feito. Santrasaha, horror. Não. Karpanyam, avareza. Não. Sambramaha, avidez por ganho material. Buddha, compreendendo. Divagatim, a verdadeira natureza da entidade viva. Diraha, firme. Mukta Sangaha, livre do apego. Charet, cada um deve movimentar-se por aí. Iha, neste mundo. Caramba, que verso, hein? Só assim, pela tradução palavra por palavra, a gente pode ficar aqui meses debatendo, entendeu? Por exemplo, Tasmat, por causa da morte, que é uma grande tensão que as pessoas assim com a mentalidade muito materialista sofrem, não é verdade? E aí podemos falar sobre isso, né? Que a morte é só física, né? Nem existe a morte do ser mesmo real, do ser verdadeiro, né? Como alma espiritual, alma eterna. O que ocorre é meramente uma transmigração de um corpo para outro. Aí, Karyaha, aquilo que deve ser feito, a atitude que se deve adotar conosco mesmo, e claro, perante os outros também, obviamente, dentro de um mesmo viés de consciência, que é de desenvolvimento de autoconhecimento e trilhar o autoaperfeiçoamento. Santrasaha, horror. O horror que se tem com o fenômeno morte em razão do desconhecimento sobre esse fenômeno natural. Karpanyam, avareza. A pessoa se torna um avarento, né? Uma pessoa sem um princípio, né, de vida, de compartilhamento, de
sem entender como que precisamos uns dos outros, tanto sob do ponto de vista de vida material, para que a gente possa se socorrer e socorrer os outros, sermos socorridos e socorrermos os outros. E sob o ponto de vista espiritual, que é o mais importante realmente, e que vai equilibrar a compreensão do compartilhamento no plano mundano, com bons objetivos, boas ações, através de uma boa associação espiritual, né? Aí Sambrahmaha, avidez por ganho material. Tá todo mundo correndo atrás do ganho material, todo mundo, eu tenho que resolver minha vida, eu tenho que ganhar dinheiro para pagar minhas contas, ter aonde morar, ter como me alimentar, ter... E aí, por conta dessa atabalhoada estratégia de vida, tá todo mundo aí sofrendo ansiedade, incertezas. Buddha. Aí vem já o norte, né? Compreendendo. Compreender as coisas como elas são, né? Aos olhos da realidade. Diva Gatin. A verdadeira natureza da entidade viva. Mamavansho Diva Loke Diva Bhuta Sanatanaha. Somos partes e parcelas integrantes de Krishna, almas espirituais eternas, servos amorosos do Senhor. E aí vem Dhiraha, firme ou sóbrio. Não tem como se ter vida sóbria se você não se entende de acordo com a sua realidade de alma. Como que vai ser sóbrio? Né? Aí a pessoa pensa que, pretensamente, ela acha que vai obter uma sobriedade porque vai ter ganhos materiais, vai ter facilidades materiais, vai viver bem sob o ponto de vista material, mas em algum momento isso tudo vai desmoronar porque vai ter que sair desse mundo, né? Então não é uma sobriedade lúcida, né? É uma enganação, né? Apenas uma ilusão de que está tudo bem na minha vida. Por exemplo, uma pessoa que se encontra materialmente bem situada. Claro, é muito bom estar materialmente bem situado, obviamente. Mas a verdadeira posição de alguém que está materialmente bem situado é a prática do Yukta Vairagya, que é usar tudo que tem para poder, o máximo possível, ou tudo do que tem para o serviço devocional a Krishna. Utilizar para servir Krishna. Né? E aí, Mukta Sangaha, livre do apego. Do apego material. Né? E nos apegarmos ao que é real. E depois, Charit. Cada um deve movimentar-se por aí. Irá neste mundo. Como é que eu vou me movimentar nesse mundo se eu não sei nem para onde eu devo ir? Qual é a meta real da minha vida, da minha existência? Sem compreender isso, a gente vai pegar caminhos tortuosos, entendeu? Fazer escolhas equivocadas, naturalmente baseadas no princípio da gratificação dos sentidos, de um prazer sensorial, muitas vezes tosco, degradante, degenerativo, agressivo, tanto para o corpo, quanto para a mente, quanto para o... A mente se compraz, né? A mente ela é o elemento ali que pode ser o fiel da balança. Né? Bem orientada por uma inteligência refinada, ela funciona muito bem. Agora, desorientada e submetida aos seus próprios ditames, seus próprios desejos, como central dos sentidos, que quer se gratificar e alocar cada vez mais sensações de prazer sensorial em níveis assim de densidade, né? Porque uma mente materialmente condicionada, ela está submetida
ela está sob o controle do modo da paixão, e modo da paixão é mais. É querer jogar sempre gasolina na fogueira. E viver com uma consciência dessa natureza é desastroso. É desastroso. A pessoa está sempre achando que vai encontrar uma felicidade que nunca chega e, consequentemente, pode descambar para, assim, práticas, condutas muito densas, terríveis. Tudo por conta de uma elucubração, né? A ignorância mesmo, no sentido literal da palavra, né? Se desconhece. Eu desconheço quem eu sou, eu não sei qual é a meta da vida, e eu sei que tem aí um mundão pela frente, e o negócio é curtir, desfrutar. E aí vai, né? Vamos lá, vamos ler agora a tradução do verso. Fiz aqui uma reflexão, né? Porque eu fiquei bastante impactado com cada palavra desse shloka, a profundidade filosófica e o quanto a gente pode adentrar, né, em debates sobre esses tópicos, né? Então vamos lá. Tradução e significados dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Eu cometi uma quebra de protocolo. Eu vou então aqui realinhar as coisas, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasanta Todjayandiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o propagador Srila Prabhupada Jagadguru Ki Jai. Vou repetir o shloka, tem algumas pessoas que se conectaram aqui agora. Então, Luiz Rocha Goulart, presumidamente para Vyoma Dasa, ou Sundarang, que também às vezes entra aqui pelo perfil da ISKCON, Bhaktinval, Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai, a Glauci Gomes, Jade, Mukundananda, Emanuel, Hare Krishna, Glauci, seja bem-vinda. Vamos lá, vamos fazer essa leitura. Temos aqui Prabhupada nos iluminando com muita informação interessante, tá? Eu vou repetir o shloka, tá? Tasman nakaryat santraso nakarpanyam nasambramaha budvadivagatim mukta sangascharit iha. Eu já li o palavra por palavra, né? Fiz até essa reflexão. Vamos então à tradução do texto, depois o significado dado por sua divina graça, Vishwaguru Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada. Tradução. Portanto, ninguém deve encarar a morte com horror, nem recorrer a definir o corpo como alma, nem ceder a exageros a usufruir das necessidades corpóreas da vida. Compreendendo a verdadeira natureza da entidade viva, cada um deve movimentar-se pelo mundo afora, livre do apego e firme em seu propósito. Já é. Ao significado agora de Prabhupada. Uma pessoa sensata, um dhira, né? Um dhira. Está aqui uma das palavras do shloka. Prabhupada traduziu como firme, né? Uma pessoa sóbria. Uma pessoa sensata que tenha compreendido a filosofia da vida e da morte fica muito transtornada ao ouvir sobre a horrível e infernal condição de vida no ventre da mãe ou fora da mãe. Porém, é preciso procurar uma solução aos problemas da vida. O homem sensato deve entender a condição miserável deste corpo material.
sem ficar desnecessariamente transtornado, ele deve tentar descobrir se há um remédio. Quem se associa com pessoas liberadas pode entender quais são as medidas remediadoras. Porém, é preciso entender quem é realmente liberado. A pessoa liberada é descrita no Bhagavad Gita, aquele que se ocupa em serviço devocional ininterrupto ao Senhor, tendo ultrapassado as rigorosas leis da natureza material, é tido como situado em Brahman. Eu vou comentar parágrafo por parágrafo, tá, gente? Eu acho que é interessante, dado o conteúdo de pontos filosóficos contidos nesse verso, nesse significado de Srila Prabhupada, esse significado Bhaktivedanta. Om Magyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militandjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a archote do conhecimento. Portanto, ofereço-lhe as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhuttale Shri Mate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Shri Rupa Sanatana Bhattara Gurata Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vanchakal Pataru Vyascha Kripa Sindhu Bhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, Tasman Nakarya Santraso Nakar Paryan Nasam Brahmaha Buddha Adiva Gatindiro Bhukta Sangas Charet Iha. Portanto, ninguém deve encarar a morte com horror, nem recorrer a definir o corpo como alma, nem ceder a exageros ao usufruir das necessidades corpóreas da vida. Compreendendo a verdadeira natureza da entidade viva, cada um deve movimentar-se pelo mundo afora, livre do apego e firme em seu propósito. Meu Pai Supremo, que verso é esse? Nossa Senhora! E esse primeiro parágrafo, indo aqui agora para esse primeiro parágrafo, Srila Prabhupada fala, né, que é uma pessoa sensata. Pessoa sensata é aquela que está enxergando a cor da bola, que compreende a meta da vida. Uma pessoa que está com os olhos abertos para a realidade, parafraseando, né, essa expressão usualmente utilizada por Purushottam Swami, né? Olhos abertos para a realidade. Isso, a pessoa, para ser sóbria, ela tem que estar enxergando a realidade como ela é, entendeu? Né? E qual é a realidade? A realidade é que esse mundo é transitório, é temporário. A realidade é que nós somos Diva Atmas, né? Mama Eva Ansho Diva, que nós somos, quem somos nós, entendeu? Qual é a nossa verdadeira identidade? Nossa identidade é o motorista que está conduzindo esse veículo que é o corpo material. E a nossa natureza é eterna. E por natureza nós somos dotados do conhecimento, temos consciência das coisas. E também somos muito bem-aventurados. Mas que uma vez submetidos ao nascimento no mundo material, e diante da necessidade de se utilizar um mecanismo, uma ferramenta para interagir desse plano de existência, que é um corpo específico, a gente fica limitado pelas capacidades desse corpo, né? E, consequentemente, muitas das nossas potencialidades ficam abafadas, né, por esse corpo que é esse instrumento necessário para estar dentro desse mundo. E nos esquecemos, nos identificamos com a situação transitória e a gente se esquece de quem somos verdadeiramente. E diante disso a gente fica já numa condição atit, que é destituídos de uma consciência lúcida. Estamos identificados com o falso eu. Eu sou brasileiro, carioca, eu sou branco, eu sou da família tal, eu tenho tantos anos de idade. Eu sou um escritor, um músico, um sei lá o que, entendeu? Eu sou o presidente da república, eu sou tudo,
designações inerentes à situação transitória pela qual está passando a pessoa. Então ela está aí nessa condição atit, instituída da realidade do conhecimento, entendeu? E porque ela está identificada com isso, o corpo é transitório, é temporário, ela se estabelece numa condição asat, de temporariedade, identificada com a condição de temporariedade, entendeu? Outro equívoco. E por conta disso ela vive numa condição nirananda, sem a natural bem-aventurança da alma que está conectada com Deus, né? Nirananda. Ananda, bem-aventurança. E que é diferente de felicidade, tá, gente? Diferente. Felicidade é uma coisa. Felicidade são momentos de felicidade que a gente vive, que tem um oposto que é a aflição, o sofrimento. Ananda é outro patamar, né? Ananda é bem-aventurança, é sensação de... Um devoto numa condição elevada, por exemplo, Jesus Cristo, né? Que nós temos como referência aqui no Ocidente. Ele foi submetido a muito sofrimento, mas ele estava o tempo todo bem-aventurado, conectado com Deus, com o Pai Eterno. E por isso, ele não perdeu sua consciência. Ele sabia. Ó Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Ó Pai, perdoa-os. Bem-aventurado. Submetido ali a um tipo de sofrimento material, mas sua consciência absolutamente intacta, sabe? Ciente de que não tem problema, eu estou com meu Pai aqui eterno. Srila Prabhupada, assim, empreendeu esforços hercúleos para vir para o Ocidente. Passou por muitas tribulações, muitas, mas absolutamente bem-aventurado. Conectado com Krishna, sabendo que eu vou passar por essas provações, mas não tem problema, porque eu sei o que eu quero. Eu quero satisfazer o Senhor Supremo. Eu quero ser um instrumento da providência. Então nunca perdeu seu foco, nunca perdeu a sanidade, nunca deixou de estar na condição de um dhira, entendeu? Firme no seu propósito, consciente dele e exercendo atividades sóbrias para atingir esses objetivos. Então, sem compreender a nossa natureza, esses aspectos da realidade, não tem como viver sobriamente, né? Um homem sensato deve entender a condição miserável deste corpo. E sim, a pessoa fica muito transtornada ao ouvir sobre a horrível e infernal condição de vida no ventre da mãe ou fora da mãe. No ventre e fora do ventre. A gente vive numa cultura em que se romantiza a gravidez, o processo através do qual se obtém nascimento nesse mundo, que é um processo, assim, hard, né? Duro, pesado. É um tipo de procriação densa, né? Onde a entidade viva, a alma, fica na nossa condição humana, né? 9 meses dentro do ventre. E por mais que os médicos aí, materialistas, possam advogar que a alma está ali no ventre, acolhida, numa condição super confortável, não é isso que os Vedas falam, né? Por isso, inclusive, quando a gente fala que temos que resolver os verdadeiros problemas da vida, quais são os verdadeiros problemas da vida? Pagar as contas em dia, ter um lar agradável, confortável, viver com saúde física. Claro, tudo isso é bom, né? Mas não se resolve os problemas verdadeiros da vida meramente com essas parafernálias materiais. Os verdadeiros problemas da vida são nascimento, velhice, doença e morte.
É isso aí que um Dira, uma pessoa sóbria, busca resolver, definitivamente. E sim, o nascimento é miserável. E por que é miserável? Primeiro, porque a alma está voltando a ter que nascer num ambiente inóspito, novamente se socorrendo de um invólucro, aonde ela vai estar sob o controle dos 3 modos da natureza material, aonde ela vai ter que ficar por 9 meses na condição humana, numa vida intrauterina, muito desconfortável. E depois onde ela vai nascer, e ela já tem que chorar, né? Para poder viver, já é necessário abrir os pulmõezinhos, então já se estimula o choro, já uma lamentação, para efetivamente, dar o ar da graça aqui nesse mundo novamente. Então o nascimento já é uma situação assim inauspiciosa. Claro, se na jornada espiritual, no caminho do autoconhecimento e do autoaperfeiçoamento, temos a bênção de nascer numa família de pessoas espiritualistas que já vão nos dar o norte, opa, já posso me socorrer dessa bênção. Já muda o paradigma, não é verdade? Krishna fala isso, né? Que o yogi que não obteve êxito, o yogi no sentido do transcendentalista, não estamos falando aqui da yoga específica que a gente normalmente identifica, né? Das posturas, claro que também é muito benéfica, mas eu digo o yogi é o espiritualista, aquela pessoa religiosa, aquela pessoa transcendentalista. Né? Beber um gole d'água. Krishna explica que se ele não conseguiu na sua vida sucesso em se livrar dos verdadeiros problemas da vida, ele garante a ela o nascimento numa condição favorável para que ele possa dar continuidade ali do ponto de onde ele parou. Porque todos os créditos de ações espirituais, eles são eternos, eles são assim, depositados ali numa conta perante Deus. E aí ali está ali aquele crédito e a gente se socorre daquilo para continuar a incrementar a nossa jornada espiritual. Então, resumindo, uma pessoa sóbria é aquela que entende a natureza desse mundo, entende quem ele é realmente, lida com esse mundo de acordo com objetivos muito diferentes daqueles propostos pela sociedade materialista, mas vive esse mundo, cumpre com seu Dharma regularmente, obviamente, né? E normalmente vai ser uma pessoa muito melhor do que um materialista bem-sucedido, né? Porque o materialista bem-sucedido, que está muito focado meramente na sua condição de existência baseada na vida biológica, então, ou seja, que está identificado com o falso eu, ele vai ter que deixar em algum momento esse mundo. E aí é o horror da morte, Prabhupada. Ninguém deve encarar a morte com horror. Mas para o materialista que está muito identificado com essa condição de vida biológica, como não encarar a morte com horror? Porque se é um desconhecido, né? A morte para ele é uma coisa desconhecida. E é uma obrigação, né, de deixar tudo que ele construiu aqui como sendo verdadeiro. Então é isso. Ah, sim. Oi, meu amor, bom dia. Bom dia, pai. Então, parará. A pessoa que já teve um insight, né? Que o Prabhupada menciona aqui, né? Sem ficar desnecessariamente transtornado, ele deve tentar descobrir se há um remédio para a existência material.
Esse é aquele ponto onde a pessoa já começa a entender, caramba, essa vida é uma ilusão, essa vida é muito complexa, eu quero me liberar deste mundo. Entendeu? Eu preciso sair desse ciclo de nascimentos e mortes. Aí qual é o remédio? Existe o remédio, né? Existe a prescrição médica, o remédio específico, existe o que deve se evitar, o que não deve se evitar, né? As terapias que se deve praticar, né? Assim, quando a gente tem uma doença, do seu ponto de vista físico, aí vai no médico, aí ele fala assim, você tem que tomar esse remédio aqui, olha, faça isso, não faça aquilo, e você precisa de uma dieta, né? Prabhupada trouxe tudo isso pra gente. O remédio é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Tá? A prescrição do que evitar, o que pode ser feito, o que não deve ser feito, várias coisas, né? Yamas e niyamas, aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável. E dentre as coisas favoráveis, Prabhupada fala aqui, quem se associa com pessoas liberadas pode entender quais são as medidas remediadoras. Conexão com alguém que já um dira, ou um tato adarshinaha, uma pessoa que já viu a verdade. Ele já teve a experiência, ele já realizou, e todos esses elementos, né? Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, a natureza desse mundo, qual é a meta, né? Ele já entendeu, ele já se socorre das medidas remediadoras, ele já internalizou isso, ele já é uma pessoa que realiza isso. Ele já está dentro desse contexto. Então ele é uma boa associação. Uma pessoa que vai te dar norte. Ele é um exemplo, um acharya, ensina através do próprio exemplo. Né? Mas a gente tem que saber quem é realmente liberado. Que tipo de associação é essa que vai me iluminar, me instruindo sobre as medidas remediadoras? Né? Ele tem sintomas. Né? Ele já é uma pessoa liberada, porque ele já está dentro do contexto de ações que são condutas que são praticadas por aquele que vai atingir a liberação. Prabhupada falou muito sobre isso, né? Que um devoto, se meramente ele está cumprindo com os deveres prescritos, praticando a meditação mântrica, seguindo os princípios reguladores, cultivando boas associações, ele já é uma pessoa liberada. Não que já tenha atingido o estágio de Raganuga Bhakti, que já esteja nesse estágio, mas pelo fato de que ele está ali com o trem no trilho, dentro do rumo certo, está na estação certa, está no trem que está indo para o lugar certo. Então é uma questão de tempo. Mas ele já pode ser considerado como uma pessoa liberada. Então, mas basicamente, o que é uma pessoa liberada? Aquele que se ocupa em serviço devocional ininterrupto ao Senhor, tendo ultrapassado as rigorosas leis da natureza material, superou a influência dos gunas e é tido como situado em Brahman. Aqui eu tenho para mim que Srila Prabhupada está se referindo àquele verso Brahma Bhuta Prasanatma Nasho Chatina Kankshati Samasarveshu Bhuteshu Mad Bhaktin Labate Param. Aquele que atingiu a plataforma de Brahma Bhuta Prasanatma. Ele fica na condição de Nasho Chatina Kankshati. Ele não se lamenta por nada, nem tem ambições nesse mundo material de ganhos materiais. Não está preocupado com isso. Ele pode até ter ganhos materiais, mas isso não é o que move a sua vida. Samasaveshu Bhuteshu, ele é um bem-querente de todas as entidades vivas. Preza todas elas, tem empatia com todo tipo de vida. E Madhvatim Labate Paran, nesse estado de consciência, Krishna fala para Arjuna, a pessoa vai alcançar a minha Bhakti. Exatamente esse estado de serviço devocional e motivado, Raganuga Bhakti. Porém,
eu falei desse verso, mas na verdade tem um verso, capítulo 15, se eu não me engano, Manchayo Vyabhicharena Bhakti Jogena Sevate. Eu acho que se encaixa mais com essa última fala de Prabhupada no seu primeiro parágrafo, né? Manchayo Vyabhicharena, aquele que não falha em circunstância alguma. Bhakti Jogena Sevate, ali fixo no serviço devocional amoroso a mim, através de uma consciência em yoga, conectado comigo. Sagunansa Matityaityan, ele transcende de imediato os gunas, ignorância, paixão e bondade. E aí, Brahma Bhuyaya Kalpate, e vai então alcançar o estado de consciência de alma espiritual, Brahma Bhuta. Né? Sundarang trazendo aqui já umas observações. Vamos lá. Era Sundarang mesmo que tinha entrado no perfil da Isha. Sundarang, não tem problema não, fique tranquila quanto a isso. Eu também já fiz isso várias vezes, tá? Não tem problema nenhum. Então ela fala que hoje posso afirmar que a morte realmente é uma das misérias deste mundo e que o apego material é algo que parece estar enraizado dentro de nós. Esse apego, principalmente familiar, é muito profundo. Vamos falar sobre isso, tá? Difícil de lidar. Ainda bem que temos acesso a esse conhecimento para nos ajudar a sair da escuridão. Jaya, Hare Krishna. É isso mesmo. Aí depois ela fala, né, o que devemos fazer para chegar a esta plataforma de Brahma Bhuta. Aceitar, né, como Prabhupada menciona aqui, né, as medidas remediadoras, né, associação devocional com pessoas que estão cultivando esse conhecimento, para que a gente possa ter uma troca, né, um compartilhamento das experiências espirituais. Por exemplo, você acabou aqui de trazer uma reflexão absolutamente assim, sincera, lúcida e assim, com muita realização, né? Com muita realização. Então isso reforça, né? Isso é um remédio, né? A gente entender a natureza desse mundo, né? Ter essa realização do quão a morte é miserável, do quão o nascimento já é miserável também, na medida em que, se não tivermos a luz do conhecimento para que a nossa vida seja orientada pelos valores espirituais, caramba, que miséria que é, né? Mergulhado no cultivo dos prazeres desse mundo, esses prazeres toscos, densos, não é verdade? Então isso a plataforma Brahma Bhuta é prática constante, né? Abhyasa e Vairagya, prática constante e desapego do que é irreal, das coisas desse mundo material, e nos apegarmos ao que é real, né? E o que é real dentro do ponto de vista dos relacionamentos familiares, sobretudo, que é o nosso maior grilhão, né? Nosso maior, assim, elemento de aprisionamento nesse mundo, é espiritualizar nossos relacionamentos. Torná-los relacionamentos de almas para almas. E não de pais para filhos, de mães para filhos, de irmãos para irmãos, de filhos para pais. Claro, respeitando, obviamente, esses importantes limites, entendeu? Mas aprofundando o relacionamento dentro do conceito de que você é uma alma, eu sou uma alma, e a gente tem que se ajudar. Temos que remar juntos num barco que está atravessando a densa escuridão, né, do oceano. E revolto, né? Vamos falar mais sobre isso aqui. Prabhupada, ele dá umas dicas também, tá? Então vamos para o segundo parágrafo. A suprema personalidade de Deus está além da criação material. Mesmo impersonalistas, como Shankaracharya, admitem que Narayana é transcendental a esta criação material. Sendo assim, quando alguém se ocupa realmente a serviço do Senhor, sob várias formas, seja como Narayana,
como Radhakrishna ou como Sitarama, ele é tido como alguém que está na plataforma de liberação. O Bhagavatam também confirma que liberação significa estarmos situados em nossa posição constitucional. Uma vez que a entidade vive eternamente serva do Senhor Supremo, quando alguém se ocupa séria e sinceramente no transcendental serviço amoroso ao Senhor, ele situa-se na posição de liberação. Devemos procurar associar-nos com uma pessoa liberada, e então os problemas da vida, a saber, nascimento e morte, poderão ser resolvidos. Legal, o Prabhupada está falando exatamente sobre isso, os verdadeiros problemas da vida. Nascimento, velhice, doença e morte. Né? E interessante que o Prabhupada está aqui falando sobre a diversificação de possibilidade de se servir Deus dentro de diferentes aspectos da mesma pessoa suprema, porque Deus é tão bondoso e tão misericordioso que ele se manifesta de várias formas, captando a mente e o coração de diferentes pessoas, com diferentes humores. Ele se adequa a diferentes humores, diferentes pessoas, para poder intercambiar relações amorosas com essas pessoas. Isso nos remete à compreensão de Deus como sendo uma pessoa suprema, mas que ele é polimórfico. Ou seja, ele se expande de diferentes formas, em diferentes humores. Exatamente. Vão com Deus, meus amores. Tudo bom lá, tá? Diferentes formas, diferentes humores. Porque ele vai assim captar cada um dentro da sua natureza. É interessante isso. Por exemplo, a dança da raça. Krishna, ele se expande na dança da raça e se entrega para cada uma das gopis. E cada uma delas está pensando, eu tenho Krishna só para mim. Mas todas estão intercambiando ali com Krishna. E estão tendo a mesma sensação. O que quer dizer isso? Que existe um Krishna para cada um de nós. Existe uma peça de um quebra-cabeça que essa peça que falta no nosso coração para dar completude à nossa vida, sentido, é Krishna. E cada um tem uma peça num formato específico que vai encaixar exatamente nessa lacuna existencial no nosso coração. E por isso Krishna é diverso nas suas manifestações. Porque de repente eu me atraio mais por Chaitanya Mahaprabhu, o humor do Harinama Sankirtana. Tem um devoto que se encaixa mais dentro do humor de Radhakrishna, ou de Sitarama, Rama como sendo aquele rei perfeito. Outro como Narayana, o Deus Todo-Poderoso. A pessoa tem uma natureza que ela tem uma relação mais reverencial com Deus. Então essa é a razão de Krishna ele ser polimórfico, porque ele vai se ajustar dentro da expectativa de cada um. E se essa expectativa é pura no sentido de servir ao Todo Supremo, tá tudo certo. Não importa se é Narayana, se é Radhakrishna, se é... Entendeu? Claro, a gente sabe que Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, veio revelar o humor de Goloka Vrindavana, que é o plano mais elevado do mundo espiritual. Mas isso não significa que viver em Vaikuntha também não seja pleno. Entendeu? Claro, o mais elevado é o humor Radha, Krishna, aonde as almas vivem lá, onde Krishna ele não está assim revestido do conceito Deus Todo-Poderoso. Então é o amor mais espontâneo, mais puro que existe. Por isso, o plano mais elevado de relacionamento amoroso com Deus. Mas Deus, ele se molda a nossa realidade, ao nosso humor também. Então, por isso, ele é polimórfico. Agora, claro, entenda-se que a fonte de geração é uma só. É Krishna. Hansarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajanteman Buddha bhava samanvitaha. Krishna explica para Arjuna no capítulo 10 da Bhagavad Gita, no verso número 10,
Exatamente isso, que eu sou a fonte de geração de todos os mundos materiais e espirituais. Aham, sarvasya prabhavo. Matar sarvam para tudo emana de mim. Né? A gente tem que entender essa condição de Krishna se expandir, não que ele seja, que Deus seja, não desencadear uma compreensão politeísta de Deus, não, porque todas essas emanações de Krishna derivam da mesma fonte de geração de tudo que é Krishna. Ou seja, em última análise, é o próprio Krishna, mas num humor adequado para cada tipo de devoto. Tá? Então, e aí o Bhagavatam confirma que liberação significa estarmos situados em nossa posição constitucional, como almas espirituais eternas, servos amorosos de Deus, e agindo amorosamente para o prazer de Deus. Aí não importa se você está no humor de adoração de Sitarama, de Narayana, de Radha Krishna. É o que o Prabhupada falou aqui. É isso? Então, o importante é com sinceridade, com determinação, estar ocupado em atividades devocionais nesse viés. Deixa eu ver aqui. Paravyoma Hare Krishna. Hoje haverá cerimônia de Shraddha para a mãe de Sundarang no templo do Itanhagad. Hare Krishna. Por favor, diz qual é o horário. Aqui, o Ademas, meu querido Ademas, palavra de hoje. E na verdade sempre, mas hoje caiu no meu colo. Poxa, que bom, Ademas. Fico feliz que você esteja se nutrindo com os ensinamentos aqui de Prabhupada. Estou te aguardando, hein, Ademas, no Prabhupada Roots. Você está com muitas faltas lá na caderneta. Aparece aí, irmão. Então, continuando aqui a leitura. Esse já é o último parágrafo, tá? Vocês perceberam o primeiro parágrafo falando de tópicos assim sobre a nossa natureza, a realidade desse mundo, os problemas da vida. Depois o outro parágrafo falando sobre aspectos de Krishna, entendeu? A compreensão da entidade viva, sobre a necessidade de ocupação em atividades devocionais. E aí agora, ninguém deve ser mesquinho ao executar serviço devocional em plena consciência de Krishna. Ninguém deve mostrar desnecessariamente que renunciou a este mundo. Na verdade, a renúncia não é possível. Se alguém renuncia a seu palacete e vai para a floresta, não há renúncia alguma nisto, pois o palacete é propriedade da Suprema Personalidade de Deus e a floresta também é propriedade da Suprema Personalidade de Deus. Se ele muda de uma propriedade para outra, isto não quer dizer que praticou a renúncia. Ele nunca foi proprietário nem do palácio, nem da floresta. Para que haja renúncia, é necessário renunciar à falsa compreensão de que é possível assenhorear-se da natureza material. Em última análise, a gente tem que renunciar à ideia de que nós conseguiríamos ser felizes nesse mundo. Esse é o ponto. Sim, vou no Roots, meu irmão de longos anos. São 40 anos, né, Ademas, de estrada, né? Aparece aí, rapaz. Vou te mandar um e-mail no privado, tá? Um e-mail não, uma mensagem no WhatsApp, no privado. Então é isso, e Prabhupada está dando aqui o norte, né? Porque às vezes a gente pensa, eu vou renunciar à minha, sei lá, minha casa e vou oferecer para receber uns devotos. A pessoa está crente que ele é dono ali da casa. Não, Krishna deu a ele condições, claro, em razão de guna e karma, tá? Existe aí ações meritórias para a pessoa ter um bom karma, né? E para isso ela tem uma condição favorável. Mas ainda assim,
A verdadeira compreensão é de que não, isso aqui nem é meu, porque não somos donos de nada, nem do próprio corpo que habitamos, não é verdade? Então essa é uma consciência bastante importante, né? A gente não está dando nada para Krishna, a gente só está devolvendo para ele o que é dele, quando a gente faz algum tipo de doação, né? Às vezes a pessoa ela tem muito recurso financeiro, aí vai ter um festival e ela dá lá 5 mil reais para o templo. Eu dei 5 mil reais. Não, ela só está pegando o que Krishna facilitou para ela e está devolvendo para o serviço a ele. É isso que o Prabhupada está falando, né? A gente não tem propriedade sobre nada aqui nesse mundo, nada nos pertence, né? E esse é a virada de chave, não eu ofereço para Krishna. É dele, eu só estou dando para ele, né? Vocês lembram aquela historinha do filho que o pai o pai sempre dá o dinheirinho pro filho, né? Vai sair, aí o filho vai nas suas investidas nesse mundo, ele reserva umas moedinhas, um dinheirinho e faz ali o seu cofrinho, né, de suas economias. E aí chega o dia do aniversário do pai, ele vai lá na loja e compra aquela meiazinha, né, baratinha, né, uma meia barata, que é uma condição que ele tem, né? Ou até se ele tem mais recursos, né, conseguiu fazer uma economia maior, aí compra um presente mais, assim, materialmente relevante, né? Mas não importa. Aí no dia dos pais ou do aniversário do pai, ele vai lá e entrega. Ele comprou o presente com o dinheiro do próprio pai. Mas o pai fica muito satisfeito com a atitude, não necessariamente com o objeto que vai receber em presente, não é verdade? Então é disso aqui que o Prabhupada está falando. Nada é nosso, a gente recebe, Krishna já nos dá tudo. Tudo é dele, ele é o proprietário supremo. E a gente tem só que interagir com ele amorosamente, né? E oferecendo mente, inteligência, corpo e nós, almas, tudo para servir a Deus. Isso é a vida espiritual. Então, continuando aqui. Para que haja renúncia, é necessário renunciar à falsa compreensão de que é possível assenhorear-se da natureza material. Quando alguém renuncia a esta falsa atitude, renuncia à posição inflada de que também é Deus, isto é verdadeira renúncia. Caso contrário, não há significado para a renúncia. Rupa Goswami adverte que se uma pessoa renuncia a algo que poderia ser aplicado a serviço do Senhor e não o usa para este propósito, isto chama-se falgo vairagya, falsa renúncia. Renúncia insuficiente ou falsa. Tudo pertence à suprema personalidade de Deus, portanto podemos empregar tudo a serviço do Senhor. Nada deve ser usado para o gozo de nossos sentidos. Isto é verdadeira renúncia. Tampouco devemos aumentar desnecessariamente as necessidades do corpo. Devemos nos contentar com qualquer coisa que seja oferecida e fornecida para Krishna, sem muito esforço pessoal. Devemos gastar nosso tempo executando serviço devocional em consciência de Krishna. Esta é a solução para o problema da vida e da morte. Shila Prabhupada aqui, Jai. Caramba, lindíssimo. Eu até, engraçado, estou aqui com o Upadeshamrita aqui do meu lado. E agora essa última fala de Prabhupada me trouxe lembrança de um verso aqui do Upadeshamrita. Em que esse livro esforçar-se em demasia por conseguir coisas mundanas que sejam muito difíceis de obter, né? Esse é o segundo verso do Padeshamrita, tá? O néctar da instrução. Atyahara prayashascha prajalpo nyamagraha janasangascha laulyancha sadbir bhaktir vinashyati. Tem seu serviço devocional destruído aquele que se envolve demais nas 6 seguintes atividades. 1. Comer mais do que o necessário, ou arrecadar mais fundos do que o essencial. Engraçado que no cristianismo tem a coisa do pecado da gula, não é isso? Se, assim, conecta exatamente com isso, comer mais do que o necessário.
Depois, 2, esforçar-se em demasia por conseguir coisas mundanas, que sejam muito difíceis de obter. A pessoa fica ali malhando a ferro frio, querendo obter, né, uma busca de algo que é muito austero e que é um estorvo na sua vida. Em última análise, a gente precisa saber fazer as pazes com o nosso karma, entendeu? E tocar a vida. Se você já tem uma vida na qual onde você mantém o seu corpo, sua consciência está ali, caminhando, na jornada espiritual, então aí você começa a querer um objetivo que seja muito difícil. Então isso vai minar as suas forças, as suas energias, entendeu? Para o objetivo máximo, o verdadeiro objetivo. Aí de repente você fica ali desgastado com um objetivo mundano. E que você pode até... A mente é perigosa, né? Não, é porque eu quero servir os devotos, entendeu? Até colocar assim, falsamente, como um objetivo para o serviço devocional. A mente é muito perigosa, né? Então, seja, muito cuidado com isso. Depois, conversar desnecessariamente a respeito de assuntos mundanos. É a famosa prajalpa. Conversa desnecessária, né? Fica falando assuntos mundanos. Ah, porque a guerra lá do Iraque, do Irã. Não, porque também a guerra lá na Ucrânia e a Rússia. Porque meu Deus, assuntos assim que são terríveis de ficar se cultivando, né? Depois, 4, praticar as regras e regulações das Escrituras só por segui-las e não pelo avanço espiritual. Ou rejeitar as regras e regulações das Escrituras e trabalhar independente ou caprichosamente. 5, associar-se com pessoas de mentalidade mundana, que não estão interessadas na consciência de Krishna. E 6, estar ávido por realizações mundanas. Tá aí. Bom, Prabhupada deu aqui toda a dica. Shila Prabhupada aqui, Jai. A cerimônia de Shraddha às 16h30 no templo do Itaiangá. Hare Krishna. Deixa eu ver se temos mais algum comentário. Já são 9 horas. Até aqui. Tá bom. Algum outro comentário? Aqui no nosso Instagram. Tem uma turminha aqui no Insta. O Félix, 108. Reverências, Félix. Obrigado por sua presença também. Bárbara Brzezinski. Kripa. Lura Mananda Das. Aerose. Mark Mestaki. Turma aqui do Instagram com os seus nomes de perfis assim que às vezes são meio complexos. Mas enfim, muito obrigado a participação de vocês, a Demas, a Glauce. Obrigado, Glauce, por sua participação, tá? E aqui no nosso Facebook, Sundarang, eu que agradeço a sua participação também. Estarei lá hoje presente às 16h30 para a gente homenagear sua mãe, sua mãezinha, não é isso? É muito importante a prática de cerimônias, né? Para os nossos antepassados, para aqueles que fazem parte da nossa egrégora, não é isso? Vamos lá cantar Hare Krishna para fortalecer, que sua mãe certamente está bem abrigada junto a Krishna e seus agentes, né? Bom, é isso. Acho que não tem mais nenhum comentário. Vou ficando por aqui, desejando a todos um bom final de semana, um bom feriado de 1º de maio. Shila Prabhupada aqui, Jai. Hare Krishna. Obrigado a todos pela participação.